comunidade de Guaçucê teve a sua história reiniciada por ser interrompida pelas águas do Oroz no dia 6 de janeiro de 1960. E a Associação Cultural de Guaçucê, neste documentário, está entrevistando os remanescentes de Conceição e com o seu trabalho sociocultural contribuíram e contribuem para o desenvolvimento desta comunidade. Estamos entrevistando a Dona Eva, que foi a primeira professora desta comunidade. Dona Eva, quando o povo de Conceição chegaram aqui, que a senhora começou a ensiná-los, quais eram as dificuldades que a senhora encontrou pela frente? Encontrei toda a dificuldade, porque nem tinha assento, nem tinha casa para ensinar, ensinava num vãozinho de casa, só coberto, quando dava uma chuva, os porcos e as criação, tudo entrando debaixo, a gente tão gênio, era aquele lameiro. Até que um dia, o senhor Eliseu veio lá em casa e viu a situação, achou triste, aí começou a trabalhar, mandou fazer o grupo, mas quando passou já estava com 3 anos, né? Começamos a ensinar lá, mas a dificuldade sempre era grande, porque daqui que fizeram lousa e tudo, a gente fazia tudo manual, né? Porque era dificuldade. Eram muitos alunos? Eram muitos alunos, era 30, 40, e tudo misturado, de alfabetização. Nesse tempo tinha a carta de ABC, né? Para ensinar o ABC, depois tinha a cartilha, tinha o primeiro ano, tudo junto. E agora, sem ter lousa, fazia tudo na mão, aí botava os meninos para escrever e ensinar a lição a outro, de um por um, chamando, ensinando a lição lá na mesa. Mas os alunos contribuíam sempre com a senhora nos Contribuía, era aqueles que eram mais adiantados, eles ensinavam os meninos de carta de ABC, né? Era ia ajudando. E era eu sozinha. Depois foi com uma Marcelinha chegou a ensinar. Né? E além de ensinar a ler e escrever esses alunos, a senhora também, já desde Conceição, gostava de trabalhar o lado artístico com os alunos, né? Era lá na Conceição, eu ensinava muito, era artístico mesmo. Dia de sábado tinha aula, a gente ensinava dia de sábado. Mas lá ainda a dificuldade ainda era maior, porque também não tinha lousa e era 40, 50 alunos, e era só eu. Da alfabetização até o segundo, que depois foram passando, que eu ensinei até o 4º ano, onde a doutora Herotilde estudou comigo, da alfabetização até o 4º ano, aí foi para Oroz. Aí sem ter lousa era desse jeito, os que sabiam mais a gente ditava. A gente ditava o dever, eles copiavam, né? Eles não sabiam que eles atrasados, era tudo copiado à mão, copiando e dando para eles fazerem o dever. Aí dia de sábado havia aula, mas eu dava só a aula de atividade, né? Ensinava tinha o argumento, não sabe soletrar o nome. Depois a gente ensinava o menino a recitar, por isso que daí eu entendendo mais as coisas, carativo. A recitava aquelas poesias, recitava bem. Aí o menino botava o menino para recitar, a aula de sábado era essa, era o argumento, depois botava o menino para recitar. E aí tinha dia que a gente ensaiava jogo, um joguinho. Eu já pelejei para ensaiar esse jogo aqui para aprender para dia de 7 de setembro, que é muito bonito. Joga homem e mulher, é só mulher, 10 de um lado, 10 do outro, e os dois equipes. Uma equipe de um lado e outra do outro. Eu ensinei para muito aqui logo no começo. Mas agora não quiser, mas é muito bonito. Pode ser dois times, um azul e outro vermelho, lá em Oroz é bonito, dia de sábado. E o que eram os dramas que a senhora trabalhava com os alunos? Aí os dramas, ele disse que os dramas ficavam mais adiante. Os dramas eram assim, a gente inventava, a doutora pediu para mim mandar copiado, eu mandei, foi muito copiado, eu mandei para ela depois, os dramas que eu tinha. Mas a Lúcia, quando estava aqui, um dia ela tinha uma caixa de livro, de caderno, tinha tudo no mundo copiado. Eu ainda tinha meus livros quando eu estudava. Aí ela estava com copiando, ela escutava lá no quintal e tocava fogo. Oh, mulher, tanta coisa boa, gramática, português, tinha muita coisa boa. Aí, era assim, tinha as comédias que a gente chamava. Tinha uma comédia, uma moça e um rapaz. Aí,
conforme fosse. Tinha uma comédia que era assim, uma moça e um rapaz, e a moça dizia, seu Felipe, venha cá. Aí ele respondia, que há, que há. Aí eu dizia, quem era aquela mulher, que que o senhor estava abraçando e beijando, onde a tadinha. Aí ele respondia, aquela mulher que eu estava lá, era minha tia que queria me abençoar. Era uma tia desta, outra, cheia de... não sei o que, mas não, esqueci. Aí tinha outros que era dançando, tinha outra que era... daí era em pé, uma moça e um rapaz chamando. Uma moça, tinha outra que era, dizia assim, ai meus encantos, era uma moça e um rapaz. Aí, essa noite eu estava me lembrando tudo. Ai meus encantos, minha ventura, eu sou de vera muito prudente, do coração hei de morrer por tua causa tu somente. Ela, isto não, procure outra, e disseste, não, então vou morrer do coração por tua causa tu somente. Aí continuava, aí era assim, uma moça e um rapaz. Aí tinha outra, aí era assim, tinha dançando, tinha os três sambistas, que era cada um com uma faca, outro com um revólver, com um cacete, correndo assim atrás do outro. Aí tudo era, aí a gente ensaiava. Aí quando estava aprendida, aí fazia aquele lugar, arranjava aquele salão, aí fazia um palco, arranjava um monte de mesa, tudo de uma altura, aí botava uma empanada, aí ficavam tudo lá dentro e o povo fora quando era. Aí fazia a lista. Primeira comédia é essa, aí quando abria a empanada, elas saíam apresentando. Então a senhora contribuiu muito, tanto com a educação, como com o despertar artístico também das pessoas, né? Porque lá era morto, aí não, tanto que não tinha quem, para votar, não tinha quem votasse, porque não tinha quem soubesse ler, só votasse se soubesse não, né? Aí eu vim passear, eu morava em Inhoróis, que eu fui criada lá, estudei lá. Aí eu vim aí pela errada para me ficar, para ensinar particular. Aí eu comecei a ensinar particular à noite. Só os homens velhos, até seu Zé de Brito, pai, o marido dela, estudava. Um monte de homem velho, tudo estudando para aprender a assinar o nome. Aí eu fiquei também, depois arranjaram para mim ficar ensinando o povo para poder votar. Aí eu ensinava aquele povo para votar, saía mesmo assim na Ribeira ensinando. Aí depois eu fiquei morando aí, quando dei fé, um dia chegou o seu Eliseu com a nomeação. Foi lá para Icó, arranjou do Icó, eu ensinei 10 anos pelo Icó. Ele foi quem arranjou, o senhor nem saber, quando ele chegou, eu não devo favor esse povo, de tudo por tudo. Aí chegou com a nomeação para me ensinar pela prefeitura de Icó. Aí eu fiquei ensinando, aí arranjei lá um salão, era até do finado, a casa velha do finado, a gente tinha um salão assim de lado. Aí eu ensinava, a gente tinha 40, 50 anos. Aí com a vinda para cá... Aí com a vinda para cá, continuei do mesmo jeito. Teve o fracasso de eu ficar lá na Jurema, sem poder vir, sem ter casa. Aí, mas fiquei sempre ganhando, ele nunca cortou meu ganho, de jeito nenhum. Aí eu vim, quando cheguei aqui, aí eu saí, sem ter casa, eu fiquei na casa de vestido, até quando levantaram a nossa casinha de taipa, aí só deu para tapar do meio para trás, aí a frente era aberta e ensinava assim, desse jeito, só no frente. Mas os alunos, sem dúvida, se comportavam. E o menino daqui... De primeiro, lá na Conceição era muito comportado, porque eu ensinava o menino de ABC, eu ia ensinar os outros, ficavam tudo caladinho. Quando ia ensinar os outros de ABC, ficavam tudo caladinho. Ninguém via, os meninos daqui são muito mal comportados. Ah, primeiro, não sei como é que essas professoras aguentam, não. Eu não dou mais. Eu não dou nem para chegar lá. Quando eu chego lá, já dizendo, não, deixa eu ir embora, Maria. Lá era tudo comportado, era tão comportado. Depois eu vim para cá também, era até bom. O mais danado que eu ensinava... Mas eu botava ele de trás da porta e me escorava e ficava de trás. Até quando terminava, era o César de Zé Pereira. Então, ele se lembra. Eu disse, era danado, não era danado, eu era danado. Era uma forma de castigo, então? Era, de castigo. Eu botava de trás da porta e me escorava e ele ficava de trás da porta. Porque não se comportava. Eu botava de trás e me escorava na porta. Aí ensinava os outros. Aí quando não tinha lousa, a gente tomava a lição tudinho assim, de um por um. Mas depois fizeram as lousas e a gente explicava
Eu não podia nem explicar um dever, né? Porque sem ter luz. Muito difícil, né? Era difícil. Mas todas essas dificuldades, todos esses problemas que surgiram na caminhada, teve algum momento que a senhora pensou em desistir de ser professora? Teve, porque eu só vi com dor de cabeça. É tanto que eu deixei antes do tempo, o padre de Jarro, Deus bateu ele no céu, foi quem me ajudou muito. Não, ela não pode mais ensinar, que ela só vive com dor de cabeça. Quando dizia hoje é domingo, amanhã é segunda, já dava dor de cabeça para mim ir para a escola. Já dava dor de cabeça. Mas eu achava bom, eu gostava, os meninos tudo gostavam. Eu gostava, mas já vivia cansada. Muitos alunos, muitas pessoas que hoje, né, se formaram, foram embora, passaram pelas suas mãos. A senhora, como educadora, contribuiu muito para a vida dessas pessoas, né? E isso traz alguma gratificação para a senhora? O que a senhora sente quando a senhora vê essas pessoas que foram seus alunos, que hoje estão nas grandes cidades, sendo profissionais nas suas áreas? Como é que a senhora se sente? Eu me sinto muito feliz deles também reconhecer que hoje, ainda se lembrar que eu fiquei, deu o primeiro passo a eles, né? Uma doutora Erotil, o Zé, irmão dela, o Agamenon, quando me vê, e o menino de Zezinha, o Josimar, quando ele foi se formar, ele mandou o convite para mim. Ele disse que eu tinha sido a primeira professora dele. Então, aí eu me sinto muito feliz deles ter essa delicadeza de se lembrar, então. Porque aqui o povo não me deu valor, não. Não me dá valor, não. Aqui na vila que eu conheço ninguém. Tem muita pouca gente aqui na vila que me dá valor. Só porque eu sou pobre, né? Mas devia eu saber muito. Alguma mágoa por esses fatos que assim, tiveram presente na carreira da senhora? Não, eu não sinto mágoa, não. Fico assim, né? Fica cada cara que conheça e agrada quem quiser, né? A senhora ensinou durante quantos anos, precisamente, dona Eva? 32 anos. 32 anos. Eu me aposentei com 32 anos. 32 anos de profissão. Nesses 32 anos de profissão, o que mais marcou a vida da senhora como professora? O que foi que mais lhe marcou? O que foi que trouxe aquele fato que a senhora diz, não, esse foi assim marcante na minha vida, como professora? E o que mais trouxe alegria para a senhora nesse período todo de professora? 32 anos é uma vida doada à educação. É aposentadoria. De me aposentar e sair e ficar com o mesmo saláriozinho, né? Sem trabalhar. O que mais trouxe alegria, né? Quando a senhora ensinava, a senhora falou que não tem assim aqueles fatos que lembram muito, mas devido à nossa comunidade ser formada basicamente por pessoas pobres, né? Teve algum aluno que a senhora trabalhava com ele, que faltava material para ele? Como era o material escolar desses alunos? Era lápis e caderno, mas quando um dizia que não vinha porque não tinha lápis e caderno, eu digo, eu lhe dou lápis e caderno. Com todo o meu ganho pouco e a pobreza, mas eu comprava e dava, porque tinha gosto que ele fosse estudar. Onde aquela Terezinha do Antônio Ferreira foi que eu dou lápis e caderno. Os pais não tinham condições não de tinha comprar? Condições, eu disse, não, pode vir que eu dou o lápis e o caderno. Eu comprava e dava. Porque o que a senhora queria era que eles estudassem. E eu sou dessas pessoas que o que eu tiver não é só para mim, você e outro qualquer. Eva, para encerrar essa nossa conversa, qual é o conselho que a senhora dá hoje, né, para os professores, os educadores, como é o meu caso, né? A senhora já disse que ser professor hoje é muito difícil. Qual é o conselho, qual é o recado que a senhora deixa nessa nossa conversa, nesse momento, para os educadores? É vocês conversarem com os meninos, quando chega,
para eles se comportarem melhor. Vocês vieram estudar ou foi conversar? Vocês estão maltratando as professoras, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos ganhando, mas porque estamos trabalhando. Não é só para ouvir vocês maltratar nós, não. Aí vocês dão conselho, conversar, pelejar com eles que educação é educação. Vocês vieram para cá, foi para ser educado, não foi para ser mal educado. E assim, para a pessoa ser educada, precisa ter comportamento, precisa respeitar os mais velhos. Então nós agradecemos, em nome da Associação Cultural de Iguaçucê, nós queremos agradecer à professora Eva Gomes Juvencio pela contribuição que deu e continua dando para o desenvolvimento cultural, educacional da nossa comunidade. Então, dona Eva, os nossos agradecimentos por tudo que a senhora fez para a educação da comunidade de Iguaçucê. Obrigada. Vocês que estão me elogiando nesta vila, o pouco saber que eu tenho. Muito obrigada por elogio. Dando continuidade a esse documentário importante que a Associação Cultural de Iguaçucê está fazendo, procurando assim conversar com as pessoas que fizeram com o seu trabalho, doando seu trabalho, fazem parte da história de Iguaçucê. Hoje nós vamos conversar com ela, que contribuiu muito com a educação desta comunidade. Desde jovem, na sua adolescência, já que ela, aos 14 anos, foi chamada para o trabalho, ela contribuiu com a educação dos guaçuceenses. E hoje nós temos o prazer de estar conversando com Maria Vilani Rodrigues, que na educação deu um grande impulso para que as pessoas de Iguaçucê obtivessem o seu aprendizado. Então, Vilani, nós queremos saber inicialmente como foi que surgiu, a partir de que momento surgiu essa necessidade ou essa ideia de você ser chamada para ser professora aqui em Iguaçucê. Iguaçucê se instalou aqui em 60 e naquela época as famílias tinham um grande número de filhos. Foi criada a escola, que funcionava apenas com 2 salas de aula e uma pequena secretaria. Então se revezava 2 professoras pela parte da manhã, de 7 às 11, outras 2 de 11 às 3 e outra de 3 às 6. Mas as classes tumultuadas de crianças, que os pais de Iguaçucê sempre tiveram grande vontade que seus filhos fossem para aula. Então faltava pessoas capacitadas no próprio lugar. Então eu, que tinha a 3ª série, fui logo convocada para ir também colaborando para essa educação na escola Manuel Raimundo Montanha. E como foi que você se sentiu, né, tão jovem, né, já numa sala de aula? A responsabilidade com certeza era muito grande, porque eu acredito, né, que os pais, a partir daquele momento, estavam depositando, confiando muito no seu trabalho. Como foi que você se sentiu nesse primeiro dia de aula, nesse contato com essas crianças, com esses adolescentes da época? Com certeza foi difícil, mas em virtude de hoje era bem mais fácil, porque os pais, quando mandavam seus filhos ir para a aula, eles tinham uma cultura de dizer que a professora lá era tudo. Então ela era um tipo de mãe. Então as pessoas, até mais, os mais velhos que eu, outros mais jovens, mas dificilmente eles entravam
num grande conflito, porque eles iam levando de casa a cultura de que ali ele precisava aprender. Ele não ia para brigar, nem para fazer desordem, ele ia para aprender. E a professora era como mãe e ele devia prestar a ela respeito e obediência. Com certeza eu errei muito, eles também, mas não houve assim, nunca grande conflito entre eu e os pequenos, os maiores ou até os mais velhos estudantes na minha sala. Como foi o trabalho assim que você procurou desenvolver com eles? A gente sabe que você trabalhou com crianças, com adolescentes. E assim, no primeiro momento, como foi esse trabalho, né? A questão de ensinar a crianças, né? O que você procurou direcionar? Qual foi a linha de trabalho que você procurou desenvolver com eles? A primeira coisa, eu me lembro que eu fiz, eu separei aqueles que estavam na carta de ABC, como era chamado. Aí botei tudo assim, mais próximo da mesa, que todo mundo tinha que trazer as cadeirinhas de casa, tinha uma pequena mesa só para a professora, os mais pequenos. E depois os outros que faziam primeira e segunda série. Porque depois de a gente ensinar as lições daqueles da alfabetização, então, sem lousa, sem nenhum recurso, você ia tentando copiar no caderno de cada um as continhas, as frases, dizendo qual era o substantivo, qual era o próprio, comum. Era muito difícil trabalhar, mas como a gente não sabia como era trabalhar com a lousa ou então numa classe única, a gente trabalhava e era feliz e não sabia. Vocês recebiam orientação, assim, a Secretaria de Educação, o órgão, né, maior relacionado à educação no município de Oroz, eles davam alguma orientação, alguma assistência para vocês? Não, não havia planejamento, apenas quando eu comecei a trabalhar, já era o padre Djalvo, o saudoso padre Djalvo, que era o representante da educação. Então, de vez em quando, ele passava pela escola, porque antes dele houve outro supervisor que queria fechar a sala de aula com 29 alunos, porque a base era 30. E ele não. Se era matriculado 30, mas tivesse 15 estudando, ele queria que os 15 continuassem. Ele era uma pessoa de muita autoridade, mas que tinha grande respeito pelos professores. Não houve nenhum atrito assim, a gente. Então, tudo isso contribuiu para que cada vez mais, sem dúvida, né, a educação fosse se fortalecendo. Com certeza. E esse fortalecimento fez com que vocês, né, fossem superando as dificuldades, sem dúvidas que iam surgindo na caminhada. Você já falou que cada aluno tinha que levar a sua cadeirinha de casa. Sem dúvida, os pais, pela questão financeira, também não tinham um material didático adequado para oferecer para os filhos. Todas essas dificuldades interferiram, Vilani, em algum momento no desenvolvimento, no aprendizado dos alunos? Com certeza, porque muitos pais não podiam comprar o caderno, compravam uma folha de papel ao maço, dobrava, costurava assim, com os pontos e levava. E para escrever as cópias, os ditados, o alfabeto, tinha uma aula de caligrafia, para fazer uma caligrafia bonita. E para fazer as continhas, que naquele tempo era tudo escrito à mão, era usado o papel de embrulho, dobrado, e levava aquele caderninho de papel de embrulho, e lá a professora ia fazendo a continha de somar, diminuir, de dividir, de multiplicar carinhosamente e ensinando carinhosamente a cada um. Faltava às vezes lápis, caneta, até a borracha, um era solidário com o outro, a régua só tinha uma da professora, para ela chamar a atenção, que muitas vezes era usada para traçar
as continhas também, o caderno para não ficar tudo torto. E assim a gente ia vivendo aquele momento da aprendizagem. O importante que o povo queria era que o filho aprendesse a ler, a escrever, a contar e se educar para a vida, porque tinha também a aula da sociedade. Tinha até a maneira da gente se sentar na mesa, de como conversar, as conversas que era de ser dita na mesa. Tinha um livrinho para a gente ler para as crianças, um momento de se comportar na sociedade, coisa que isso hoje é esquecida e muitas vezes as crianças ficam até sem saber como se comportar. E como a professora Eva Gomes existia assim a liderança por ser a mais velha e a que tinha um carinho todo especial pelas crianças, pelos alunos, as coisas eram ditas mais para ela e ela, do seu jeito, dizia mais para nós que ela também tinha muito amor pelas suas colegas. Sem dúvida, esse trabalho que vocês foram empreendendo na comunidade, ele foi se fortalecendo, né? E quando foi na década de 70, você começou a enfrentar um novo desafio. Dá para você contar para nós que desafio foi esse na educação? Foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Então isso aí mexeu com toda a comunidade de Iguaçuci. Mexeu porque aí chegou a oportunidade e nesse tempo, de novo, a referência do saudoso padre Djalvo, ele empolgou. Agora o adulto vai ter direito a aprender a ler e a escrever. E como as prefeituras pagavam para as professoras uma quantia tão pequena, que era quase insignificante, era o que se diz, uma mixaria em dinheiro. O Mobral naquele tempo pagava pra gente 70 mil cruzeiros. Vixe, isso era um dinheiro que pra a professora que trabalhava na escola, era quase 10 meses de salário que ele pagava por um. Então aí foi o levante. Muitas professoras, umas mais dedicadas, outras, os adultos com grande entusiasmo. Aí tivemos oportunidade de ver muitas pessoas de Fortaleza, muitos pedagogos, com seu jeito, com sua vontade, levava a gente para treinamento, via material didático e foi assim um grande passo na educação do povo de Iguaçuci. Isso na década de... E também de Oroz, de 70. Esse movimento que, vamos dizer assim, chegou a ser revolucionário, né, na educação de Iguaçuci, ele trabalhava com as turmas durante o dia e noite ou não? Como era que vocês procuravam desenvolver o trabalho? Tinham aulas que funcionavam durante o dia e aulas que funcionavam durante a noite. Então nem só a escola foi utilizada. Alugaram-se vários prédios e colocavam lousa, cadeiras, muitas mesas. Então as donas de casa que tinham tempo de estudar durante o dia, estudavam geralmente de tarde. E à noite mais os trabalhadores rurais, que mesmo depois de cansados das suas lutas, das suas fadigas, ainda se sentavam e às vezes até a luz de lâmpadas, porque faltava às vezes força, eles estudavam e muita gente conseguiu aprender a ler e escrever naquela época. O cinegrafista, que hoje enche de orgulho o Iguaçuci e sua família, também foi meu aluno no Mobral. Sempre sorridente, sempre alegre, de caderno dobrado no bolso e tentava também desenvolver o vício da leitura, pois as histórias das cartilhas do Mobral eram engraçadas e era escrita de acordo com a realidade de cada um. Então, sem dúvida, dúvidas nenhuma, você é uma pessoa que tem, assim, autoridade para descrever assim, para nós, falar para nós sobre a educação. Então, Vilani, você é uma pessoa, né, que pode falar com autoridade sobre a educação de Iguaçuci. Você começou como adolescente, trabalhou com crianças e com adolescentes,
e depois você passou a trabalhar com um público mais adulto. E o que nós queremos saber, como é que você vê assim, as mudanças que têm ocorrido ao longo do tempo na educação brasileira? Eu vejo com grande alegria, apesar de não ter ainda 100%, andar muito longe de 100%, mas em virtude da minha infância, é muito boa a educação. Eu tenho assim uma pequena crítica, porque ainda devia ser bem melhor a educação. É que